Olá, seja bem-vindo. Nesta nossa videoaula, nós vamos falar sobre a ética na filosofia medieval. Dentro desse período da filosofia, a reflexão ética e filosófica esteve diretamente vinculada à perspectiva religiosa do cristianismo. E foi dentro da perspectiva do cristianismo que a filosofia desenvolveu a tarefa fundamental de sistematizar a reflexão filosófica unida aí ao pensamento cristão. No tema particular desta aula, aí, a reflexão ética. A ética medieval ela estabeleceu a instalação do dever e da boa vontade como condutores do livre-arbítrio, né? Ou seja, o tema do livre-arbítrio se tornou uma ferramenta fundamental. O ser humano tem a livre capacidade de deliberar sobre sua ação e, para que essa ação seja uma ação considerada do ponto de vista moral, uma ação boa, né? Ela deve ser bem conduzida, né? Ou seja, deve estar de acordo com o cumprimento do dever e deve manifestar aí a ideia de uma vontade guiada para o bem ou uma vontade que seja boa, né? Vale lembrar que para a filosofia medieval, a finalidade da ação moral consiste justamente na obediência e no temor a Deus, ou seja, fazer coincidir a minha vontade, o meu querer com a vontade divina, que sendo bem, será por isso sempre boa, né? Mas a ação ela pode ser corrompida por uma vontade ruim, ou seja, o ser humano nem sempre conduz de forma boa a sua vontade. A vontade nem sempre deseja o bem, ela pode querer ainda também o mal. Isso introduz um aspecto fundamental na teoria ética medieval, distinta da perspectiva grega clássica, por exemplo. Para os gregos clássicos, a ação moral estava ligada ao conhecimento do bem, né? E uma vez conhecido o bem, seria pouco provável pensar na perspectiva grega filosófica que o indivíduo, mesmo conhecendo esse bem, quisesse o mal. Na filosofia medieval, não. É possível que o indivíduo, ainda que conhecendo o bem, queira o mal. Portanto, na época medieval, trata-se não apenas de fazer com que o indivíduo conheça o bem. Claro, o conhecimento do bem continua sendo fundamental para a busca do bem. Mas, para essa perspectiva filosófica, não basta conhecer o bem, é preciso também querê-lo. É preciso fazer com que a vontade queira esse bem, ou seja, que a vontade seja em si mesmo boa, né? Então, para a perspectiva medieval, eu posso conhecer o bem, mas querer o mal, ou querer o mal. Portanto, a educação ética medieval implica não só uma educação epistemológica, uma educação do conhecimento, mas também uma educação da vontade. Educar a vontade para querer o bem ou querer bem. Bem, nós vamos ver aí essa reflexão acerca da ética medieval a partir de duas perspectivas básicas da filosofia. Uma que é representante do primeiro momento da filosofia cristã, os principais expositores à filosofia e o pensamento de Agostinho, e lida especificamente a filosofia medieval chamada escolástica, tendo aí Tomás de Aquino entre Então vamos começar por Agostinho. O bem supremo é Deus e só se alcança pela fé, que é dom da graça à natureza humana pecadora. Então, Agostinho ele teve uma forte influência da filosofia platônica. E assim como em Platão, o processo de conhecimento do bem, um processo de reminiscência, de fazer a alma olhar para o bem, voltar o seu olhar para aquilo que é o bem em si mesmo, afastando-se da aparência do bem por meio da sensibilidade,
Agostinho substitui essa concepção de intuição platônica pela ideia de fé, né? A fé não é algo alcançado pelo ser humano por algum exercício, alguma prática que depende exclusivamente do ser humano. A fé é dom exclusivo da graça. É Deus que concede ao ser humano a graça da fé e, por meio da fé, também ao conhecimento do bem, né? E esse bem que está em Deus não pode ser alcançado senão por meio da fé. Uma vez que a natureza humana é marcada pela corrupção e pelo pecado, pela queda, remetendo aí à ideia de pecado original da tradição cristã, o retorno novamente a Deus é um movimento que não depende tanto do ser humano, mas do próprio Deus, né? Deus que se volta para a humanidade para resgatá-la novamente. Daí que, se a ética consiste na prática do bem, esse bem só pode ser buscado se antes, primeiro, eu me abrir ao conhecimento do bem pela fé. Isso está bem resumido num lema fundamental da perspectiva patrística cristã, que é a ideia de que é preciso crer para compreender. Ou seja, o ser humano só pode conhecer algo se, antes de tudo, abrir-se por meio da fé para aquele que é a fonte primeira de todo saber e de todo conhecimento, Deus, né? E isso se dá exclusivamente por meio da fé. É pela fé que Deus se revela, que o conhecimento do bem se revela para o ser humano, e daí então está disponível, o ser humano está disponível para a prática e o conhecimento desse bem na ação moral. Mas, como nós já dissemos antes, o conhecimento do bem aqui não é suficiente. É preciso fazer também com que o indivíduo queira esse bem, porque mesmo conhecendo o bem, o indivíduo ainda pode praticar o mal. E esse tema do mal se tornou um problema fundamental na perspectiva ética cristã. Por quê? Especificamente pela ideia de que como o indivíduo pode buscar o mal e de onde vem esse mal que o indivíduo então busca. Por que essa se tornou uma questão fundamental na filosofia cristã? Porque para a perspectiva cristã, herdando aí a tradição grega filosófica e vinculada já à perspectiva religiosa e judaica, Deus é o princípio e a origem de todas as coisas, né? Isso está plenamente de acordo com a filosofia medieval, que concebia um princípio unitário de onde vem, de onde se originam, de onde provém todas as coisas. Só que o cristianismo introduz uma ideia que não estava presente na filosofia grega, que é a ideia de criação a partir do nada. Ou seja, Deus é a origem, o princípio de todas as coisas, mas as coisas não são da mesma natureza de Deus, né? Deus não origina todas as coisas, né, como parte de sua própria natureza. Há uma natureza distinta entre o Criador e suas criaturas. Por quê? Porque, para a perspectiva agostiniana, Deus criou todas as coisas a partir do nada, né? Aliás, para a perspectiva cristã de um modo geral, né? Então, essa ideia de criação a partir do nada é um tema aí fundamental. Bom, mas se Deus é o princípio e origem de todas as coisas, e sendo Ele bom, tudo que é aquilo que é originado dele é também bom, ou seja, Deus fez bem todas as coisas e, portanto, todas as coisas são boas, a questão aqui é, de onde vem o mal? Como é possível que o ser humano escolha o mal? Como é possível que a vontade queira o mal, se a origem de todas as coisas é Deus, o sumo bem, e, portanto, todas as coisas são, de alguma forma, boa? Então, a questão aqui fundamental é essa, de onde vem o mal, né? E aí, Agostinho pensa a perspectiva do mal a partir de 3 horizontes, né? O mal metafísico, o mal físico e o mal moral, para pensar justamente essa ideia de onde vem o mal. Bom, na perspectiva metafísica, Agostinho dialogou diretamente com uma tradição que o precedeu chamada de maniqueísmo. O maniqueísmo concebia que
existiam dois princípios absolutos, né? O bem absoluto e o mal absoluto. E o indivíduo, o ser humano, no caso, agia conforme um ou conforme o outro princípios. Mas isso estabelece uma contradição lógica fundamental. Por quê? Se eu digo que existem dois princípios absolutos, um bem e o mal, primeiro que nenhum dos dois é em si absoluto. Né? Que absoluto é aquilo que fora do qual nada há. Né? O bem se estende até onde começa o mal se estende até onde se inicia o bem, e um não está implicado e determinado no outro, eles não se misturam. Então seriam dois princípios existentes de maneira distintas. E aí eu teria que pensar dois princípios distintos. Mas para pensar a existência de dois princípios distintos, de duas uma. Ou a ideia de que, porque só existem dois? Se existem dois princípios, devem ter outras coisas que se auto-originam a si mesmas, não só o bem ou o mal. Ou então, a ideia de que existiria um princípio anterior que fosse causa desses dois princípios. Algo que em si contivesse o bem e o mal. Só que isso seria a mesma coisa que dizer: o princípio ele seria bom e não bom ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto, o que implica uma contradição lógica. Não posso dizer que esse princípio seja e não seja bom. Ou ele é bom, ou ele não é bom. E uma vez que a perspectiva cristã concebe, né, que o princípio de onde se originam todas as coisas é o bem, não pode haver um princípio mal absoluto. Não deve existir um mal absoluto, algo que seja um mal em si mesmo, pois esse teria autogerado. Portanto, a conclusão de Agostinho a esse respeito é de que o mal metafísico não existe. Tudo nasce do bem. Porque se existe o mal, né, se o mal em si mesmo existe, eu posso escolher o mal porque ele existe enquanto tal, ou eu teria que afirmar que nem tudo que Deus fez é bom, existe alguma coisa que Deus fez que também seja mal, o que é impensável na perspectiva cristã, mesmo na ideia de uma unidade, de onde provém todas as coisas. Ou então eu deveria assumir que não é Deus que cria o mal vem de uma outra causa, e eu teria que aceitar que existe uma outra causa aí que não é Deus, alguma coisa, pelo menos para o mal, o que também não seria assumido. Então, se eu nem posso assumir que existe algo que seja capaz de criar alguma coisa a partir de si mesmo, que não seja Deus, que não seja o bem, e nem que o mal pode provir de Deus, eu só posso concluir daí que o mal em si mesmo, o mal enquanto princípio metafísico absoluto, não existe. Não existe o mal. O problema é que, do ponto de vista da ética, a questão do mal permanece. E aí Agostinho diz: por que padecemos desse mal?
dessa vontade. Então é preciso conhecer o bem e buscá-lo. E uma vez que você conhece o maior de todos os bens, que é Deus, o indivíduo, o sujeito, não a fé que me conduz ao conhecimento de Deus, fundamental para o conhecimento do bem e fundamental a Bom, na perspectiva tomista, que é o principal e um dos principais representantes da chamada escolástica, a segunda fase da filosofia medieval, a boa vontade ela pode ser conduzida pela reta razão para a busca da bem-aventurança. A escolástica ela consagrou o lema de que é possível compreender para crer, ou seja, a ideia de que o caminho da razão, o caminho do conhecimento racional não pode ter um outro fim, não pode ter um outro destino, senão o conhecimento do bem e da verdade que está no próprio Deus. Por isso, a razão ela pode também conduzir aí o indivíduo para as verdades da fé. Fé e razão não estão em contradição uma com a outra, mas uma está a serviço da outra. Do ponto de vista do conhecimento, para a filosofia escolástica, a filosofia ela está a serviço da teologia. A filosofia é serva da teologia. A ideia aqui é, por meio do conhecimento racional, chegar ao conhecimento da verdade que vem de Deus. E por isso chegar também às verdades da fé. Por isso, para Tomás de Aquino, a vontade sim poderia ser bem conduzida se a razão pudesse conduzi-la também bem. Por isso, o caminho de formação e de educação intelectual aqui pode ajudar no caminho da fé. Tomás de Aquino pensa, então, a vontade como causa da ação. Então, eu só posso pensar a moralidade dentro dessa perspectiva se eu pensar que na causa primeira da ação está o ato voluntário. Né? Por isso, não se pode pensar as questões éticas, as questões mas aí, por exemplo, para os outros seres que não sejam os seres humanos. Né? Por quê?
se pressupõe a existência de vontade no animal, por exemplo, né? O animal, por não ser dotado de vontade, ou seja, essa capacidade de deliberar sobre sua ação, não tem mesmo a causa da ação. O ser humano ele pode ser julgado moralmente porque a causa da ação humana está no ato voluntário. E o que gera e o que produz esse ato voluntário, né? A nossa vontade, segundo Tomás de Aquino, pode ser guiada por 3 elementos, né? A nossa vontade pode ser guiada por Deus, a nossa vontade pode ser guiada por algo externo a nós, ou a nossa vontade pode ser guiada por nossa própria razão, né? Em todos os casos, existe aí o ato voluntário, né? A questão é que se, como no primeiro caso, esse ato voluntário fosse guiado, conduzido sempre por Deus, não haveria nisso nenhum problema. Por quê? Porque sendo Deus o bem, todas as ações conduzidas dessa forma seriam conduzidas também para o bem, né? Então, nossa ação seria sempre boa. A questão é que, sendo o ser humano dotado de livre-arbítrio, a nossa vontade também pode ser conduzida por objetos externos a nós, ou também pode ser conduzida pela razão. Quando a nossa vontade pode ser conduzida por algo externo? Diante da fome, por exemplo, né? Se eu estou com fome, a minha vontade ela pode ser impulsionada por algo que está fora de mim. O objeto da vontade aí, por exemplo, o alimento que vai saciar a minha fome, né? Então, a minha vontade aqui é guiada por algo que está fora dela. E nós também podemos conduzir a nossa vontade pela razão, né? Por exemplo, ainda que os objetos externos possam direcionar a nossa vontade, nós temos a capacidade de dizer não a certas coisas. Por exemplo, eu estou com fome e tem determinado alimento para eu matar a minha fome. Mas eu não preciso deixar-me guiar especificamente por esse objeto externo. Eu sou capaz de decidir, por exemplo, que eu quero comer isso, mas isso de repente pode me fazer mal, né? Então é preferível que eu coma aquela outra coisa. Então, por mais que eu tenha vontade de comer algo, eu sou um diabético, por exemplo, isso não tiraria de mim a vontade de comer doce, né? Mas aí eu não vou deixar que a minha vontade seja guiada só pelo doce que está ali diante de mim, que desperta a minha vontade e o meu querer. Eu posso ainda assim conduzir a minha razão de modo tal que eu perceba que, embora eu queira o doce, é preferível que eu não coma, porque isso de repente será melhor para mim mesmo, né? Então, nesse caso, a razão que guia a vontade, né? E por isso, para Tomás de Aquino, qual ato seria então involuntário? Qual seria o tipo de ação em que eu não poderia imputar moralmente o indivíduo pela prática dessa ação, né? Se a vontade ela é aquela que impulsiona o meu livre-arbítrio, é aquilo que impulsiona o meu querer. Ou seja, a vontade está sempre na origem, na causa das ações que o ser humano realiza. Então, teria alguma situação em que eu não poderia julgar moralmente alguém, eu poderia dizer, não, esse indivíduo não é culpado, né, porque ele não foi a ação de sua vontade. Tomás de Aquino diz que só em uma circunstância isso seria possível, na situação de ignorância, né? Só a ignorância livra a vontade de uma má escolha, né? Em todas as outras situações que nós realizamos, que nós agimos, a vontade está sempre como causa de nossa ação. Por isso que Tomás de Aquino vai dizer que eu sou culpado diante de diferentes situações, não só quando eu ajo, mas também em outras circunstâncias, né? Ele diz, se eu sou um piloto de um navio, por exemplo, capitão de um navio, e por falta de minha ação o navio naufraga, né? Poderia dizer, não fui culpado porque não foi eu que naufraguei o navio. Na verdade, eu estava ali sem fazer nada e o navio bateu e naufragou. Sim, mas era meu dever guiar o navio, né? Então, no caso aqui, a minha vontade foi culpada dessa ação, não pelo que eu fiz, mas por aquilo que eu deixei de fazer, pela minha omissão, né? Então, nesse caso, ainda assim, haveria culpa, porque a vontade foi guiada de modo tal que ela não fez aquilo que ela deveria fazer, né? Que era conduzir bem o navio, né? A minha vontade também é culpada, eu posso ser imputado moralmente, inclusive, quando eu simplesmente penso ou desejo algo, né? Se eu
desejo, por exemplo, a morte de alguém, e mesmo que eu não a cometa, mas por algum outro fato essa pessoa chega a morrer, eu poderia dizer, não, mas ele morreu, eu não tive culpa, a minha vontade está tranquilo, que eu tinha vontade de fazê-lo, mas não fiz. Só que ainda assim, o meu querer, a minha vontade foi que isso acontecesse, né? Então eu sou culpado também da morte precoce dessa pessoa por tê-la querido, né? Porque a minha vontade queria que isso acontecesse, ainda que eu mesmo não tenha feito. Então, nesse caso também, a minha vontade é culpada, né? Eu sou culpado também, inclusive, quando ajo, então, já que a minha ação pode ser conduzida aí pela minha vontade. Daí que Tomás de Aquino introduz a ideia de culpa, e na tradição cristã de pecado associado não só à ação, mas associado a pensamentos, a palavras e também a omissões. Ou seja, eu sou culpado quando penso, eu sou culpado quando falo, eu sou culpado quando não faço o que deveria fazer e sou culpado quando ajo. A única situação que livra a vontade da culpa é a ignorância, quando o indivíduo age ignorando as causas ou os efeitos aí de sua ação. Por isso que uma criança, por exemplo, que a gente diz que ainda está no estado de ignorância, não pode ser julgada e imputada do ponto de vista moral, certo? Daí entra, então, o papel de uma educação racional, de uma educação intelectual. O fim alcançado pela reta razão, que é a luz natural, é sempre a bem-aventurança em Deus. Então, o que é que eu tenho que fazer para alcançar sempre esse bem? Só conduzir bem a minha vontade. E de que modo eu posso conduzir bem a minha vontade? Deixando guiar pela razão. Tenho que raciocinar de maneira correta, pensar de maneira correta, porque raciocinando e pensando de maneira correta, eu posso fazer também com que o meu querer e a minha vontade esteja sempre boa, esteja sempre correta, né? Então, toda razão bem conduzida não leva a um outro fim, senão a verdade e a origem de todo bem, que é Deus. Então, guiar-se pela razão não implica chegar a um caminho diferente daquilo que eu chegaria por meio da fé. Pelo contrário, deixar-se guiar pela razão, que é a luz natural, não tem outro fim, não tem outro destino, senão a bem-aventurança que está em Deus, que é o fim último, então, de todas as nossas ações. É o máximo daquilo que nós, então, buscamos, né? Esse bem supremo, essa bem-aventurança que está em Deus, alcançada seja por meio da fé, seja por meio da razão. Então, esses são aí alguns elementos básicos fundamentais da perspectiva filosófica medieval. Como eu havia dito antes, então, filosofia que esteve diretamente vinculada à perspectiva e à tradição cristã. Valeu, é isso e até a próxima videoaula.